não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando Aristóteles descreve o processo da abstração, ele diz que você primeiro tem os dados dos sentidos. Esses dados dos sentidos eles se condensam na memória através de formas que condensam simbolicamente a unidade de uma espécie na forma de um indivíduo. Quando você vê uma vaca, você está vendo uma vaca. Agora, na sua memória, a imagem de vaca não significa necessariamente aquela vaca, mas qualquer vaca. Então, na memória e na imaginação se opera esta transição maravilhosa do particular para o universal, conservando a figura da forma individual. Né? Ou seja, você é capaz de visualizar a imagem de uma vaca pensando nela o conceito da espécie vaca. Então o que você está fazendo? A forma inteligível do indivíduo que lhe permite captar nele a espécie a que ele pertence, não pode aparecer sozinha, ela só pode aparecer no próprio indivíduo concreto. Mas você não pode ver com os olhos da cara a forma inteligível, você a abstrai da forma concreta do indivíduo singular. Mas na imaginação você podia fazer uma espécie de mediação entre as duas coisas. Você visualizava o indivíduo, mas pensando espécie. Isso é um paradoxo que só pode acontecer na imaginação, evidentemente. Então, é deste paradoxo que nascia, segundo Aristóteles, toda a possibilidade, vamos dizer, do conhecimento científico e da subida até os conceitos universais. Olha que coisa esplêndida. Eu digo, então, peraí, mas então, todo o segredo do aristotelismo, né, é este salto que se dá aonde? Na imaginação. É a imaginação que possibilita o conhecimento científico. Ele diz, a inteligência humana, a inteligência abstrata, não pode atuar diretamente sobre os dados do sentido. Ela só pode atuar sobre as imagens da memória. É da imagem da memória que você extrai o conceito universal. Quer dizer, você expressa em palavras, tá certo? O conteúdo constante e igual entre várias imagens do mesmo tipo. Então significa o seguinte, Aristóteles tinha uma ideia da continuidade entre a percepção do indivíduo singular e a compreensão do seu conceito universal. E note bem, ele reclamava muito que Platão concedia uma existência autônoma às ideias universais. Ao passo que ele entendia que essa ideia universal ela só existe no indivíduo singular, mas ela está lá. De modo que a individualidade e a universalidade são absolutamente inseparáveis. Uma só existe na outra e a outra só existe na uma. Então, quer dizer, você não pode enxergar a ideia da espécie. Você só pode enxergar, por exemplo, uma vaca, outra vaca, um coelho, outro coelho, assim por dentro. Né? Mas, ao mesmo tempo, você compreende que a forma de cada uma dessas vacas, a forma de cada uma desses coelhos, tá certo? Reflete a espécie a que ele pertence. Então a espécie é o universal
ao qual aquele indivíduo singular corresponde. E se a espécie não existisse, o indivíduo também não poderia existir. Então, nós não podemos conhecer o universal a não ser através do singular. Mas o singular não pode existir senão através do universal. E, ao mesmo tempo, o universal não pode se manifestar para nós senão através do singular. Então, quando Aristóteles diz a ordem do ser é inverso da ordem do conhecer, olha que coisa incrível. Quer dizer, o singular é condição para a manifestação cognoscível do universal. Mas o universal é condição para a existência do indivíduo singular. Porque nada pode existir, né, exceto como membro de uma espécie. Vamos dizer, a singularidade absoluta é absolutamente impensável para nós. Não é isso? Então, ao notar isso em Aristóteles, eu falei, peraí, então está em Aristóteles a solução de um dos grandes problemas que os filósofos posteriores vieram a criar. Né? A esta altura convém expor a coisa através de um paralelo, né, com as obras do Bruno Tolentino. Tá certo? Então, em 2003 surgiu uma discussão na internet a esse respeito. Se o Bruno Tolentino tinha uma filosofia própria e se eu havia influenciado o Bruno Tolentino ou o Bruno Tolentino havia influenciado a mim. Então, de cara, é preciso dizer o seguinte. Quer dizer, eu sou um filósofo, eu estou investigando todas as questões por minha própria conta, coisa que o Bruno jamais fez. Né? Toda a perspectiva filosófica do Bruno, todinha ela, é vamos dizer, um traslado do protesto de Søren Kierkegaard contra Hegel. Quer dizer, aquele negócio do, vamos dizer, o mundo como ideia. Quer dizer, se você opõe ao mundo como ideia, o que o Bruno chamava o mundo como rapto, quer dizer, como arrebatamento, não é isso? Você está atuando inteiramente dentro da perspectiva do Kierkegaard. Você não acrescentou nada. Quer dizer, o Bruno não tem filosofia nenhuma. A filosofia do Bruno é uma expressão poética de uma certa experiência intelectual que foi idêntica do Kierkegaard. E pronto, aí acabou. Tá certo? Então, quando o Bruno opõe a ideia ao arrebatamento, né, ele está dizendo a ideia é totalmente abstrata e o que é real é, vamos dizer, o arrebatamento, quer dizer, você estar dentro da experiência da vida, essa coisa toda. Ele está rigidamente dentro da perspectiva existencialista do Kierkegaard. Acontece que essa perspectiva, longe de ser uma solução, para mim, ela era precisamente o problema. Porque se existe uma oposição, quer dizer, insanável entre a ideia abstrata e a experiência concreta, o conhecimento é impossível. Então, digamos que vamos dizer, toda a filosofia, entre aspas, do Bruno era, vamos dizer, uma expressão dessa experiência kierkegaardiana do abismo entre a ideia e a vida, por assim dizer. Né? Na qual Kierkegaard, como o próprio Bruno, tomava partido da vida e protestava contra a ideia. Né? Então, eu acho que raros autores conseguiram, vamos dizer, expressar a riqueza, a profundidade e a tragédia dessa experiência como o Bruno. Tá certo? Porém, entre isso e dizer que o sujeito tinha uma filosofia, eu falo, não, a filosofia não consiste de um único problema filosófico, não é isso? Expresso existencialmente de mil maneiras. Claro que não é assim. Então, o Bruno não tinha filosofia nenhuma, ele tinha uma cosmovisão. Tá certo? Então, quando surgiu essa discussão, surgiu a discussão entre um menino chamado André Oliveira e o Martim Vasquez, certo? Martim Vasquez é um sujeito, é um rapaz de muito talento, mas ele fala muito mais do que sabe, é muito palpiteiro, tá entendendo? Falta experiência da vida, tá entendendo? Falta muita coisa, mas se mete a palpitar sobre o que não sabe. Então, quando ele diz, o Bruno tem a filosofia, eu falo, não, meu filho, você está confundindo filosofia com cosmovisão. Uma cosmovisão inteira
pode partir de uma única experiência impactante que determina toda, vamos dizer, a forma das suas vivências para o resto da sua vida. Tá certo? Principalmente quando você recebeu esse impacto, não somente através da sua vida pessoal, das suas experiências, mas também, vamos dizer, de uma influência tão poderosa quanto a de Søren Kierkegaard. Né? Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês do Cornélio Fabro, tá certo? É um grande filósofo italiano, de uma competência assim, extraordinária, a respeito do existencialismo e qual é a natureza profunda desse negócio. E vocês verão que toda a filosofia do Bruno é aquilo, ele não passa daquilo. Né? Filosofia, entre aspas, é a cosmovisão, não é a filosofia. Né? Então, diz aqui o Cornélio Fabro, a filosofia da existência pode dizer a última forma, última naquele tempo, quer dizer, a última no tempo, a última historicamente, forma do pensamento ocidental. E é forma, isto é, método e fisionomia ou movimento de pensamento e não propriamente sistema, por duas razões sobretudo. Porque os existencialistas contemporâneos chegaram à nova filosofia por vias diversas e também contrastantes, e porque o existencialismo nasceu em oposição aberta ao sistema. Nasceu em cima da proclamada ruína do sistema. O sistema é construção orgânica e harmonia. Quer explicar tudo e não conhece resíduos. Assimila, esquematiza as coisas mais disparatadas, subordina o real ao ideal, a vida à contemplação. Otimismo grandioso, tanto mais carregado de promessas, quanto mais se vê incapaz de cumpri-las. Basta um olhar à realidade da vida autêntica para perceber a vaidade da ilusão especulativa. A realidade que se revela na vida não é harmonia, mas ruptura, caos. Não obedece ao sistema, mas é anormalidade, exceção. Não corre contínua entre as places das margens dos próprios desejos, mas irrompe aos pedaços e abre caminho por choques e oposições. Todavia, como precisou Karl Jaspers, o existencialismo não é irracionalismo. Ele, de fato, conserva a razão e também a considera indispensável. Somente não a tem como onipotente nos resultados, não a torna o árbitro absoluto do real. Junto ao irracional, existe o irracional que é como o seu fundo. Prestem bem atenção. Eles se movem juntos, entrelaçando-se, sem jamais coincidir ou jamais adequar-se. Então ele diz, é a lógica. A lógica quer dizer, uma palavra só, a lógica. Quer dizer, o negócio que é alógico. É o alógico racional. O erro capital da filosofia moderna, então ele está expondo não a ideia dele, mas a ideia dos existencialistas, foi propriamente a afirmação de uma prioridade do ideal sobre o real, como quando Descartes pretendeu partir do pensamento para conquistar o ser e demonstrar entre aspas, a existência do mundo, passando através da ponte da ideia. E assim por diante. Então, bom, aí que nós vemos o seguinte, o conjunto da filosofia do Bruno é o quê? É a experiência existencialista transposta poeticamente e nada mais. Tá certo? Então, isto foi o ponto de partida do Bruno. Para mim, foi o ponto de chegada do Bruno. A mensagem final dele é esta contraposição entre ideia e vida. Né? Eu digo, bom, isto para mim foi o ponto de partida. O que para ele foi a solução, para mim foi o problema. Né? Porque eu via que essa perspectiva existencialista, ela acabava, em última análise, afirmando o caráter puramente subjetivo do conhecimento e subordinando o mundo objetivo à subjetividade do indivíduo. Então, isso aí não tinha resolvido nada, isso aí fingia resolver um problema e criava outro mil vezes maior.
né? Eu digo, olha, olhando a coisa do ponto de vista de Aristóteles, tá certo? Nós vemos que essas duas pontas do processo, elas não estão em oposição. Elas não se colocam, vamos dizer, como coisas antagônicas. Quer dizer, a vida e a ideia. Né? Eu digo, para Aristóteles, você tem um círculo. Quer dizer, a experiência real, concreta, a vida, é transmutada pela imaginação em formas. Essas formas, por sua vez, não são produtos simplesmente subjetivos, mas elas são a expressão real das formas inteligíveis que estão nos seres reais. Quer dizer, e estas formas inteligíveis, por sua vez, se erguem até os conceitos universais. Esses conceitos universais, por sua vez, retroagem sobre a vida. Porque a partir das conclusões filosóficas que você obteve, você age. E você cria novas situações. Então aí fecha o círculo. Então nós podemos comparar, vamos dizer, a ascensão do conhecimento desde o concreto até o abstrato, desde o particular até o universal, em primeiro lugar como uma árvore. Essa imagem eu uso claramente no livro Teoria dos Quatro Discursos, né? Onde você tem uma raiz, essa raiz se arraiga na própria realidade, no próprio tecido da vida corporal e sensível, tá certo? E se ergue através, vamos dizer, da imaginação até o plano dos conceitos gerais. Esses conceitos gerais, por sua vez, entram num conflito dialético. Esse conflito dialético pode ser resolvido depois, né, em termos lógicos, e vamos dizer, as conclusões últimas são os frutos da árvore, cujas sementes, por sua vez, caem de novo no solo e encontram de novo a sua função dentro da existência real. Por outro lado, havia uma coisa muito mais interessante, quer dizer, que ia um pouco além de Aristóteles. Você vê, o conhecimento que nós temos do mundo sensível é o conhecimento de fatos. Então, o fato por si não explica nada, né? Você não pode dizer que o fato por si mesmo seja um conhecimento. É na busca de compreender os fatos que você extrai deles a forma inteligível e continua com o processo inteiro. Né? Então, fato não é explicação, explicação não é fato. Tá certo? Entre os dois, o existencialista escolhe o fato mesmo que ele não o entenda. Né? Quer dizer, ele prefere, vamos dizer, a vida, entre aspas, mesmo que ela seja ininteligível. Ela é uma aceitação lógica da ilogicidade, é uma aceitação racional da ilogicidade da experiência. Né? Então, como eu digo, o fato não é explicação e a explicação não é fato. Tá certo? Mas acontece o seguinte, que houve, no 2009 anos atrás, vamos dizer, o fenômeno da encarnação. Encarnação do quê? Encarnação do Logos. O que é o Logos? É a razão divina. É o conjunto, vamos dizer, da inteligência, do conhecimento de Deus. E isto, por sua vez, chega a nós não como uma teoria, não como uma explicação, mas como um fato. Está entendendo? Então quer dizer que quando você chega ao último grau, vamos dizer, da explicação e da abstração e da universalidade, você está tocando algo do Logos. Ao mesmo tempo que este Logos se apresenta a você não como uma teoria que você pensou, mas como um fato. E você entende que toda a sua razão, toda a sua capacidade especulativa, etc., não é senão, vamos dizer, uma expressão local individualizada desse mesmo Logos. Quer dizer, quem está te inspirando é o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva para onde? Pode te levar para o Logos. Tá certo? Então isso quer dizer que Aristóteles, sem ter sabido nada de encarnação, ele já tinha entendido esse caráter circular das relações entre vida e razão, entre individualidade concreta e universalidade abstrata. E esse caráter circular se manifesta claramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala, bom, era isto que eu estava procurando. Então quer dizer que aquilo que para
o nosso amigo Bruno, como para Søren Kierkegaard, era a conclusão final. A conclusão final é a seguinte: existe o mundo como ideia, existe o mundo como rapto. E eu opto por este último, porque a ideia só cria coisas malvadas, só cria ideologias, etc, etc. Bom, isso aí não é uma solução, isso é um problema. Porque se é assim, então nós estamos condenados a viver numa oposição perpétua entre vida e ideia. E se é assim, em última análise, todo o nosso conhecimento não vale nada. Ainda que você possa racionalizar a ilogicidade do conjunto, você não vai passar de um irracionalista no fim das contas. Tá certo? Então, isso quer dizer que do conjunto da minha perspectiva, presta atenção, do conjunto da minha perspectiva filosófica, o Bruno ele estava pensando um pedacinho assim, que era para mim, vamos dizer, um dos pontos de partida, uma das perguntas iniciais, e que para ele foi o horizonte maior da sua compreensão do mundo, da sua cosmovisão. Tá certo? Sendo que o objetivo dele não era compreender isso aí, era simplesmente expor em palavras a sua experiência. Então, o que é a função da obra de arte literária? O que é a função do poeta? Aí tem o meu escrito Poesia e Filosofia, que eu acho que está no site. Não é isso? Onde eu lhe explico o seguinte, que eu parto, vamos dizer, da definição do Croce. Acho que o Croce não estava errado quando ele diz que a poesia é uma expressão de impressões. As pessoas não entendem o Croce quando ele está falando somente de impressões sensíveis, banais, etc. Não é isso. Quer dizer, você tem uma certa experiência da realidade, uma experiência direta e pessoal da realidade. E ela, quer dizer, não é acessível a outras pessoas, a não ser que você a verbalize. E não é acessível nem mesmo a você. Quer dizer, se você não verbaliza, você está preso dentro da sua cosmovisão, como o peixe está preso dentro d'água. Tá certo? No momento em que você a verbaliza, daí ela pode ser pensada. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.